No lançamento da campanha, os seus apoiadores acabaram entoando: prendeu ou matou? Não há aí um problema de comunicação, já que o senhor disse que não é bem assim? É que assim, a ideia do prendeu ou matou surgiu quando um rapaz, acho que foi um empresário, estava no Parque do Povo, que é um parque que tem aqui em São Paulo, e ele foi assaltado, tomaram o celular dele, e no exato momento que ele entrega o celular pro bandido, o bandido dá um tiro nele e mata. Ou seja, eu fiquei com muita raiva, eu falei, o que eu faço com um sujeito desses? Eu vou recuperar um bandido desses? Não. O destino dele é prender ou matar. Porque é verdade, diante de um assalto armado, o que você pode fazer? A única coisa justa, séria, a se fazer com um cara desses é ou levar ele preso para ficar muito tempo na cadeia, ou ele morrer. Uma pessoa fala, não, Renan, mas ele pode tomar um tiro da polícia e apenas se machucar. Tudo bem, ele vai se machucar e depois ele vai ser levado para prisão. Agora, não pode ter terceira opção. Hoje, no Brasil, a gente viu prender ou soltou. O bandido vai preso, fica um pouquinho na cadeia e termina solto. Um cara que agride a esposa, a namorada, acaba detido, volta solto. Uma pessoa que pratica crimes sexuais com uma criança, pega uma pena pequena e volta solto. A pessoa se ficou presa cometendo esses crimes que são atrocidades, elas precisam ficar presas de verdade. E quando resolverem enfrentar a polícia, usar arma contra a polícia ou contra qualquer cidadão, a polícia tem o direito sagrado de apontar a arma para aquele vagabundo e fazer ele se tornar uma massa de carbono disforme. Agora, outro ponto importante é a construção de superpresídios. Qual será o custo disso? Como é que será pago a construção disso? E o que garante que inocentes jovens da periferia não sejam mortos ou presos por engano? Olha, hoje, mortos por engano, eles já estão sendo. Um menino na periferia que é assaltado, às vezes ele toma um tiro do bandido, como acontece diariamente. A maior parte das pessoas que morrem nas mãos do crime organizado, em geral, são rapazes negros, pardos, em geral de bairros periféricos e regiões pobres do Brasil. As estatísticas mostram isso. Então já está acontecendo isso. Essa pessoa já está morrendo nas mãos do crime. Agora, ela vai ter a certeza de que o Estado vai agir para proteger ela. Nós nunca podemos garantir 100% que numa guerra não haverá uma pessoa inocente que pode sofrer, porque sempre acontece. Agora, hoje a única certeza que a gente tem é que a pessoa inocente vai sofrer. E a única certeza que o bandido tem é que ele vai ficar tranquilo. A gente vai inverter esse jogo. Se você é o bandido, você vai acabar morrendo, eventualmente, ou vai ficar preso por muito tempo. É só isso. Sobre o presídio, que é uma ótima pergunta. Nós vamos gastar cerca de 2 a 3 bilhões de reais construindo as vagas que nós precisamos. O Brasil precisa de 300 a 500 mil vagas de presídio, novas. Até porque eu quero respeitar os direitos humanos, como ficam falando, tem um programa Pena Justa agora. Vai ter um presídio, o cara vai ficar na cela dele, quieto por muito tempo. Vai custar dinheiro? Vai, mas, precisa. Candidato, o Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, só perde para a China e Estados Unidos. Há quem diga que o problema não é prender, se prende, mas não se prende quem comanda essas facções. Mas quem diz isso, em geral, são ONGs, instituições que, inclusive, recebem dinheiro de fora para dizer pra gente que a gente está prendendo pouco. E aí eu vou fazer o quê, então? Tem 1 milhão de presos hoje no Brasil. Tem 1 milhão de pessoas condenadas. Agora, presos não tem tudo isso. 964 então, nós precisamos fazer mais 300 mil vagas para prender essas pessoas. O que nós precisamos urgentemente fazer para complementar? A ideia própria de não prender, ou a ideia de você ressocializar uma pessoa que tem uma pena por um crime violento, é uma ideia errada. Ela é errada com a vítima e ela é errada com a sociedade como um todo. 2, o Brasil, ele apresenta um grau de violência, de guerra urbana, comparável a nações em guerra. Morre mais gente no Brasil do que no conflito da Ucrânia. A Ucrânia está em guerra com a Rússia e morre mais gente aqui nos nossos conflitos urbanos por conta disso. Portanto, nós vamos ter que prender de qualquer maneira. O fato de o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Infelizmente, vai ter que prender ainda mais. Porque se tivesse bom e se as pessoas na rua estivessem fazendo bem para os outros, não estava todo mundo com sensação de segurança. As pesquisas mostram hoje que a maior preocupação eleitoral agora é com segurança. O cidadão não se sente seguro. E veja só, olha só, esse é um ponto muito interessante. São Paulo, provavelmente, ano que vem, vai apresentar índice de homicídio a cada 100 mil habitantes menor do que os Estados Unidos da América. Vai cair para uma taxa de 4, alguma coisa. Mas mesmo assim, alguém está seguro para andar em São Paulo? Não. Por quê? Porque os assaltos em que o bandido vai, é pego, retorna, continuam. Houve um crime horroroso agora em que um menino de 10 anos tomou um tiro no meio do peito por conta de um bandido que estava assaltando a aliança. E por que ele assalta a aliança? Porque ele sabe que se ele for pego, nada acontece. Então ele vai precisar ser pego e vai ficar na cadeia por muito tempo. Ponto. É uma questão de política pública, mas uma questão de justiça. Porque eu quero que a família daquela criança saiba assim, o presidente Renan pegou esse cara nunca mais vai sair da cadeia. Esse cara vai ficar muito tempo, esse cara não vai ver mais a juventude dele, a vida desse cara está acabada. Porque isso é uma questão de coesão social. Se eu não entregar o senso de justiça para as pessoas, se eu não entregar para as pessoas, em alguma medida, uma vingança pelo mal que foi feito contra elas, de que serve o Estado? O Estado brasileiro se torna uma inutilidade que só cobra impostos. Candidato, eu queria continuar nesse tema da segurança pública. Ainda, nesse contexto, há uma discussão
muito grande hoje em torno das facções criminosas, especialmente depois da classificação do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas por parte do governo norte-americano, governo de Donald Trump. Alguns países da América do Sul têm aprofundado acordos, com o governo dos Estados Unidos, como é o caso do Equador, da Colômbia e de outras nações, especialmente as governadas pela direita. Eu te pergunto, o senhor é favorável a ações militares norte-americanas dentro do território brasileiro para combater essas facções criminosas? Nunca. Nunca. Eu acho isso humilhante para a gente. Humilhante. O Brasil tem todas as condições. Então, o senhor é contra essa classificação? Eu sou contra você aceitar a ideia de que os Estados Unidos têm que tutelar a nossa luta contra o crime. Eu acho isso humilhante para a gente como nação. E é humilhante para os nossos policiais. Ou seja, nossos policiais estão enfrentando o crime organizado há décadas. Agora, não, os Estados Unidos vão fazer isso para nós. Gente, não. A gente tem que ter acordo de cooperação com os Estados Unidos da América. A gente tem que ter acordo não só com eles, tá? A Holanda, por exemplo, recebe boa parte da droga que o PCC manda de São Paulo, pelo Porto Santos, para a Europa. Ora, vai ter que ter acordo de cooperação com a Holanda também. Nós vamos ter que ter uso de inteligência. Numa boa. Aceito cooperação de toda sorte com os Estados Unidos ou qualquer um. Agora, quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil. É uma questão de soberania. Sobre isso, no seu livro amarelo, que é o plano de governo de 60 páginas... Não é mais. Hã? É 460. Não, total, mas o plano de governo registrado no TSE são 60. O senhor fala de dissolução de entidades públicas ou privadas infiltradas pelo crime organizado. Essa dissolução de entidades públicas, a provocação dessa pergunta é a seguinte: a gente tem hoje, a maioria dos crimes, quando a gente relata as facções, tem... até o estagiário do Ministério Público aqui de São Paulo repassava informação para a facção criminosa. Recentemente, a gente teve a Polícia Federal fazendo uma operação focada em agentes públicos. A minha pergunta, quando o senhor fala em dissolução de entidades públicas, eu quero saber, tem previsão de fazer auditoria sistemática, frequente, em os bens dos servidores hoje que lidam com isso? Porque a história de matar e de ter uma ação ostensiva, ela tem um apelo popular. Agora, o crime só é organizado porque tem o aval estatal. E aí a minha pergunta é, o que fazer com esse agente público? Seja na Polícia Federal, 2019 teve um sargento das Forças Armadas preso na Espanha, levando droga em avião presidencial. Como fazer com que esse agente não trabalhe para as facções? Porque a gente vê, o senhor mesmo disse, o menino pobre da periferia acaba sendo morto ou preso. Para ele, esse é o cenário. Agora, como combater a corrupção estatal desses agentes públicos? Antes de tudo, o menino pobre da periferia, antes ele é morto pelo crime organizado. E ele está morrendo todos os dias nas casas. Hoje no Brasil morre coisa de 90 a 100 pessoas. Exato. Todos os dias. A maior parte das pessoas que morrem são meninos negros da periferia. Ele já está morrendo ali na mão deles. Só para clarificar. 2, a ideia de você dissolver ou intervir, você fazer uma intervenção em entidades privadas ou públicas que estão envolvidas com crime organizado, não é que eu vou, por exemplo, dissolver o Ministério Público de São Paulo se há um promotor fazendo parte de uma facção. A PM de São Paulo, por exemplo. A PM de São Paulo tem inúmeros casos reportados em que membros da polícia passam informações para o PCC. E essas pessoas têm que ser enquadradas, essa é a ideia do jeito para o inimigo, como membros infiltrados da facção. E tem que ser punidas exemplarmente, porque a autoridade pública que está traindo, um policial em especial, a sua farda, o seu juramento, para atrair a população e jogar de acordo com o bandido, ele é pior do que o bandido. Mas qual é a punição? Esse sargento das Forças Armadas foi condenado recentemente a 3 anos de prisão e foi absolvido do caso de lavagem de dinheiro. Mas aí estamos concordando no mesmo ponto. As punições no Brasil são muito baixas, são muito pequenas. Mas como atingir esse agente público? A partir do momento que você tem o penal do inimigo, em que o ato de pertencer à facção, ou seja, você tem uma conexão com a facção, aumenta as punições, ele já vai estar sendo enquadrado num novo tipo de punibilidade. Porque esse é o elemento. A partir do momento que, saindo não só desse agente público, ele, um policial que está ajudando uma facção, ou um membro, por exemplo, de um fundo privado que está lavando o dinheiro do PCC, se ambos forem enquadrados, ambos vão incorrer no pertencimento à facção. E o direito vai funcionar de maneira diferente para eles. E precisa ser assim. É similar ao que acontece com a Itália na lei antimáfia, em que se você está enquadrado como um agente público que está dentro da estrutura da máfia, o Estado vai poder ir com especial força para cima de você. Aí, no exemplo do que está no nosso programa do Livro Amarelo, municípios inteiros já estão na mão, hoje, do crime organizado. Cito um município, Santa Quitéria, no Ceará, em que o prefeito usou o Comando Vermelho para participar das eleições. Eventualmente, nós vamos precisar fazer uma intervenção federal em Santa Quitéria. Vamos dar um nome para um outro estado aqui, até para dar uma polêmica. Rio de Janeiro. Em que instância do Rio de Janeiro não há presença do crime organizado?
Mas aí tem a polícia militar, porque... Mas eu cito a polícia militar, mas vamos citar também a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Mas como acabar com essa corrupção da polícia militar? A capacidade de investigação, o Estado vai ter que investigar. O problema é que a infiltração no Rio de Janeiro foi gigantesca. Ela acontece na polícia militar, sim. Ela também acontece na civil, menos, mas sim. Ela acontece no legislativo, muito. Dizem que está acontecendo também no judiciário. E aí onde você vê o grau de degradação, que tem a ver com a tua pergunta. O governo inteiro do Rio de Janeiro foi dissolvido. A política de Janeiro está podre. Eventualmente, nós vamos precisar fazer, e é um caso grave, é uma intervenção no Rio de Janeiro. Porque o Brasil está se tornando um narco-estado. As pessoas estão assistindo, precisa entender. Esse prender e matar é para esses agentes não é, mas públicos também? depende. Se ele, vou ser claro, se esse agente público responder uma operação da polícia armado, ele apontar uma arma, o que o agente vai fazer? Vai ter que atirar de volta. Me perguntaram isso já. Aí na Faria Lima, vocês vão atirar contra as pessoas? Depende. Se a secretária do cara que está envolvido no crime organizado sair atirando contra a polícia, sim. Agora, se eles se entregarem, também. Mesma coisa para o traficante. A diferença é que o traficante não quer se entregar pacificamente. Se ele se entregar pacificamente, ninguém vai matar ele.